Bom Vai lá. dia, pessoal. Agradeço a presença de cada um. Fico feliz que esse tema tenha reverberado aí para vocês, Dragon Dreaming na academia. Eu sou Mariana Mayumi, já vou me apresentar brevemente. Eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Trabalho como professora desde 2010. Já tenho 12 anos de carreira no magistério superior. Fiz o meu doutorado em 2013, né? Então eu ingressei aqui ainda com mestrado. Entrei para o doutorado em 2013 com a ideia de pesquisar outras coisas. Minha ideia era pesquisar ensino em administração. Administração é minha área, né? Mas aí, em 2013 mesmo, eu conheci o Dragon Dreaming, numa visita do John a Belo Horizonte. E como eu sou da área da administração, né, me tocou muito o Dragon Dreaming como uma alternativa, né, uma ferramenta alternativa de gestão. E eu fui para a academia muito por uma rebeldia com a administração convencional, assim. Ao longo do meu curso de graduação, eu fui ficando muito desconfiada da forma como as coisas eram feitas. Tinha muita preguiça, assim, né, de autoritarismo, hierarquia, né, aquela gestão, assim, convencional. E aí a academia foi um jeito de eu encontrar meu lugar, assim, no curso e ter uma visão crítica em relação às coisas, à forma como as coisas eram feitas, né? Então, acabou que eu fui muito para essa linha, assim, da crítica, das alternativas, né? Fui estudar associações, economia solidária, mas sempre numa perspectiva muito teórica, assim, né? E muito crítica de desconstruir as coisas, né? Denunciar, né, as contradições e tal. Mas no meu doutorado eu já cheguei também num lugar assim que, nossa, a gente critica, desconstrói, mas o que existe para colocar no lugar? No fundo, eu já estava com essa busca, né? E aí, quando eu encontrei o Dragon Dream, eu falei, olha só, tem alguma coisa que propõe também, né? Não só desconstrói, como propõe. E é tão arriscado na academia propor as coisas, né? Não sei para vocês, mas para mim era um lugar muito mais confortável ficar criticando, do que propor metodologia, um jeito diferente de fazer, né? E aí eu vi no Dragon Dreaming uma possibilidade, assim, um caminho, né? Aí fui descobrindo outras metodologias e acabei direcionando meu doutorado para essa linha, assim. E ainda acho, acredito, que é muito importante trazer isso para uma discussão, né, dentro da área acadêmica, né, do pensamento científico, apesar das dificuldades também que a gente vai certamente acabar falando aqui hoje, né? Mas, enfim, aí essa é a minha trajetória, né? Fui, então, conhecendo o Dragon Dreaming, fiz alguns cursos, fiz o caminho de aprendizagem com Lisandra, já facilitei alguns processos, né, em grupos, já fiz projetos aqui em Florestal, que é a cidade onde eu moro. O mais importante foi de implantação da coleta seletiva, junto com a Associação de Catadores aqui. É um projeto meio infinito, assim, foi um projeto no doutorado, né, uma pesquisação, e que eu estou envolvida até hoje. E é isso, aos pouquinhos aí também eu vou falando mais sobre mim. Vou passar a palavra para o Gustavo também se apresentar. Olá, gente. Bom dia. Bom te ouvir aí, Mayumi. Na verdade, o que acontece é que a gente vem trocando há um tempo e eu não sabia tanto da sua trajetória, né? Então, só para me apresentar para vocês, eu tive uma trajetória um pouco diferente. Eu venho da engenharia química e quando eu estava no mestrado em engenharia ambiental, eu participei do Gaia Education, conheci o Dragon Dream, eu vi o John falando, aquilo mexeu comigo e eu fui investigar. Então, eu, engenheiro, fui para o campo das terapias, do Dragon Dreaming, trabalho colaborativo, trabalho com grupos, e sempre trouxe essa relevância da gente
poder trazer o Dragon Dream para a academia, para um campo de seriedade, para inclusive poder chegar nas organizações, para poder chegar em novos lugares, né? E trazer essa seriedade. Então, eu vinha falando sobre isso há um tempo e facilitei muitos processos e caminhei nesse lugar paralelo aí, em que eu fiz o meu doutorado com saneamento ecológico, com as comunidades tradicionais, com as comunidades caiçaras. E aí, sem saber, quando eu vi, eu estava usando Dragon Dream no meu doutorado, não entrou na minha tese, eu não tive estofo ainda e acho que meus orientadores não iam comprar, então eu usei, mas não falei que usei. E aí, de fato, terminei meu doutorado, fiz o meu caminho de aprendizagem com o Pedro Mendes, como multiplicador, depois com a Liz e com o John. E aí, quando eu estava terminando o meu caminho de aprendizagem, tinha que fazer um relato de experiência, e aí eu me liguei que, na verdade, eu tinha usado no meu doutorado, eu realmente tinha passado batido. E aí a gente fez um artigo que foi super legal, eu, Liz e John, e isso me conectou com o que eu queria trazer, né? E quando eu estava terminando o caminho de aprendizagem, eu terminei o doutorado e eu passei no concurso. Então, hoje eu estou como docente na UFRJ, no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Tem sido uma jornada muito interessante. Tenho começado a falar de Dragon Dreaming, uso algumas dinâmicas de Dragon Dreaming já dentro de sala de aula, como a checagem, o check-in e check-out, a questão do Pinacari já usamos, e também a questão do Círculo dos Sonhos, quais são os sonhos das pessoas para, né, começar a disciplina, quais são as expectativas delas. Então, tem trazido um pouco transversalmente, mas ainda não diretamente, e tenho me preparado para isso. E aí, quando eu fui escrever o meu livro sobre o doutorado, eu coloquei um capítulo do Dragon Dreaming, e aí honrei essa experiência e trouxe como que foi esse aprendizado com o Dragon Dreaming no meu livro, para trazer de verdade o que aconteceu no campo, né? E acho que a gente precisa trazer mais uma correlação e uma conexão entre teoria e prática. Então, eu e Mariana Mayumi, Ana Carolina Simas, tem um pessoal que tem conectado muito o Dragon Dreaming com a pesquisação, a gente vai falar sobre isso aqui, e aí pesquisação é teoria com prática, Dragon Dreaming é teoria com prática, e aí no meu livro eu tentei trazer isso, e é o que eu tenho tentado fazer nas minhas disciplinas. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre aqui hoje. Mariana vem aí fazendo um estudo super especial com os alunos. E é isso. Sejam bem-vindos. Nós somos tantos aqui. Pensei se cada um trazia o seu nome, de onde está vindo, assim, rapidinho, só para a gente poder... O que você acha, Mariana? Sim, só para a gente claro. poder saber quem somos? Uhum. Quem quiser também. Vai lá, Wander. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, né? Esse tema me desperta muito interesse pela minha relação na academia, difícil, né? Crítica também, e sem estar na posição da fábula do Esopo, lá de a raposa e as uvas, né? Eu ainda continuo com muita crítica à questão acadêmica, e por isso eu estou aqui, né? Também pelo Dragon Dream, que eu já fiz uma oficina em Divinópolis, através da Associação Nossa Cidade, e fiz um processo de transição da Associação Nossa Cidade, pela primeira vez, pelo menos na nossa cidade, o processo foi o Dragon Dream por alguns meses, virtualmente, por causa da pandemia. Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, quero muito conversar com vocês oportunamente para desenvolver um pouco mais algumas questões do Dragon Dream. E obrigado aí pela oportunidade. Vai lá, Zé. Vou falar aqui. Pessoal, bom dia. Excelente trabalho que vocês estão fazendo aqui. É o tempo que vocês estão disponibilizando para a gente. Obrigado. Eu sou só um curioso que está querendo entender mais a respeito. Eu tive contato com o Dragon Dreaming há pouco tempo, com o tema, comecei a pesquisar. Aí eu descobri o congresso ontem, porque eu entrei na internet ontem, comecei a fuçar, descobri a página, comecei a baixar os materiais. Eu estou assim naquele momento de frênese, assim. E aí eu vi que tinha congresso, me inscrevi, vim aqui para dar uma olhada, para começar a entender um pouquinho esse mundo. Então, obrigado pela disponibilidade de vocês.
Que ótimo que você já chegou assim rapidamente aqui. Fala aí, Amanda. Seja bem-vindo, Zé. Oi, gente, bom dia. Só fazer um convite para o Zé, a gente tem um grupo de estudos das fichas. Se você quiser participar, Zé, também. Se quiser Depois a mandar gente depois pode, no chat, te mando. depois a gente pode conversar. Fico muito feliz de estar aqui, obrigada pelo espaço. Mari, fiquei muito feliz de estar te conhecendo. Eu fiz o FV, fiz economia, só que fiz lá no Campus Viçosa. E eu tenho muito interesse em estar começando o mestrado agora. Já atuei por alguns anos na área, fui para banco de investimentos, vi que não era o que eu queria. Aí fui conversar com uma professora lá da Federal de Alfenas para fazer um trabalho mais voltado para fitoterapia, para essa parte, né, mais natural, só que envolve a área farmacêutica, e aí tinha pesquisa com animais, então não me identifiquei em relação a isso, e fico muito feliz em estar te conhecendo hoje, gostaria muito de conversar contigo depois sobre a tua área, se você puder contar um pouquinho mais sobre a atuação, né, a tua atuação, como que você desenvolve seus trabalhos. Gustavo, também é um prazer de estar aqui te conhecendo, já vi teu livro, achei super, assim, sensacional. Obrigada pelo trabalho, gente. Que legal, Amanda. Bem-vinda. Vamos conversar sim. Fico à disposição para agora e depois. E aí, gente, Ayrton, quer falar? Oi, pessoal, bom dia. Feliz de estar aqui também. Eu admiro muito o trabalho de vocês, Mariana e Gustavo. A, a Mari conhece um pouco mais, né? Eu sou formado em Relações Internacionais e durante a graduação eu sentia muita falta da prática, né? Então eu enveredei nos projetos de extensão, justamente porque eu não acreditava naquela teoria que não tinha uma prática e tudo mais. Então, é um tema muito caro para mim, a academia. E o Dragon Dreaming também entrou na minha vida em 2017, eu acho. E agora estou fazendo um caminho de aprendizagem. Então, poder ver academia e Dragon Dreaming juntos me dá, assim, aquece meu coração. E eu fico feliz que vocês estejam puxando essa conversa, esse movimento aqui no Brasil para aproximar essas áreas, né? Estou bem curioso. Legal demais. Bem-vindo, Greg. Bom te ver de novo. Então, esse tema da... Alguém mais, gente? Desculpa. Adalto, Nicole, Michele. Vou aparecer aqui um minutinho para conversar com vocês. Eu tenho contato com o Dragon Dreaming já tem alguns anos. Eu cheguei a participar do Confestival de 2015 lá na Bahia. E esse ano estou participando também, propondo uma atividade. Eu venho da área de educação e eu tive também um desencontro com o campo acadêmico depois, quando eu fazer mestrado e vi um certo engessamento também de algumas coisas. Até fui para fazer algumas pesquisas não formais, né, e por outros caminhos. Eu vi a live da Mariana na semana passada, lá no Instagram, e achei bem interessante a pesquisa que vocês estão realizando, fiquei bem curiosa para conhecer mais. Legal. Bem-vinda, Nicole. Bom dia a todos. Meu nome é Adalto, eu estou aqui também como curioso e interessado em aprender alguma coisa, né? Eu vejo até como uma certa sincronicidade assim de eu ter conseguido, porque eu estava me preparando para ir para o campo, eu trabalho normalmente num sítio que tem aqui em Ilhéus, na Bahia, e moro em Itabuna, que é uma cidade próxima. E eu tive uma noção do Dragon Dream, assim, um treinamento, numa oficina no Sebrae em Ilhéus, em 2019, salvo engano. E aí eu me interessei muito pelo tema, cheguei a manter algum contato com professores do IF baiano, na época a doutora Sinira, né? Mas aí acabou que com a pandemia interrompeu alguns planos que nós tínhamos, né? De trabalho de campo, de pequenas comunidades, de alavancar algum tipo de projeto.
porque eu me enquadro naqueles que já estariam sem fazer nada, né? Porque eu sou bancário aposentado e, na verdade, eu ocupo meu tempo mais no campo. E me vejo, assim, a nível coletivo, digamos, sem braço para puxar qualquer projeto mais a nível coletivo, assim, que seja uma contribuição mais abrangente. Então, eu vi que, na época, que o Drago seria o caminho perfeito, mas acabou tendo algumas interrupções. Mas eu continuo interessado, mas como eu trabalho, eu dependo de uma certa mão de obra rural no campo, a parte de estudar em si tem vamos dizer, me limitado, porque eu moro um pouco longe, tenho um deslocamento, mas eu continuo interessado sim, e eu de vez em quando eu leio, assisto alguma coisa de vocês, Gustavo, da Mariana, né? E agradeço muito o convite, porque foi através do grupo de WhatsApp que formou na época, que fez esse treinamento e tal, que eu deixei lá e tal, e continuo. De vez em quando eu vejo alguma pesquisa, ação, alguma coisa eu leio. E também eu tenho um filho que ele estudou em Viçosa, mas ele fez engenharia mecânica. Ele até foi mais eu nesse treinamento, mas ele está fazendo mestrado na área de engenharia mecânica, né, automóvel, autônomo, essa coisa, então ele não pôde. Hoje ele é docente do IF Baiano, lá em Juazeiro, na Bahia, de modo que eu me interesso muito pelo tema, achei perfeito principalmente a nível de comunidades simples, né? Comunidades carentes, com relação ao campo, produção de alimentos, produção de casas, plantios, né? De um modo geral. Agora, a minha limitação mais tem sido no sentido de legislação e insegurança. Então, pela minha idade, o local de morada, pela sistemática assim, pública, tem sido assim, um certo gargalo, mas eu espero superá-lo. E conto muito com a ajuda essas novas tecnologias. Muito obrigado. Que bom, Adalto. Está tendo um tempo aqui, não sei se você quer se apresentar, Michele, se quiser falar com a gente, para a gente poder começar a discussão, senão a gente vai seguindo por aqui. Se alguém está vendo aí o remaining time, a Mayumi está resolvendo aqui, está aumentando o nosso tempo. Bom ouvir que cada um de vocês chegou num momento, né? Então tem o Zé que soube de Dragon Dream ontem, tem eu que soube de Dragon Dream em 2011. E aí o que eu queria trazer um pouco essa questão de que Dragon Dream para mim é muita integração da prática com a teoria. E assim, a gente vem falando, e eu vinha costurando isso com a Liz, com a Mariana Mayumi, com a Ana Carolina Simas, com o Felipe Simas, pessoas que estão na academia, que trouxeram o Dragon Dream ou para o seu mestrado, ou para o seu doutorado, ou para a sua docência, né, e que estão trocando um pouco sobre isso no campo de quem atua nos treinamentos, né? E me vem a relevância da gente poder fortalecer os referenciais teóricos. Então, o Zé que está chegando agora, né, o Adalto que já está aí nas inseguranças, a importância da gente poder fortalecer esses referenciais, porque a prática ela já está acontecendo. E a prática ela já mostra as mudanças quando a gente ou está no curso, ou numa facilitação, ou com um grupo. Então, como que a gente traz mais essa teoria correlacionada com a prática? E aí a gente já tem uma produção de Dragon Dreaming, já tem pessoas que estão pesquisando em vários lugares, tanto do Brasil quanto do mundo, e a Mariana Mayumi começou a organizar isso. Fala aí, Mayumi, acho que você não está conseguindo mudar, né? Então, eu mudei aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci, gente, tem que mudar a licença aqui. Deu certo, será? Ainda aparece, né? Vamos ver. Qualquer coisa a gente volta no mesmo link, tá? Mas não era para acontecer isso. Enfim. Beleza. Depois a gente junta os vídeos, vê como é que faz, sem problema. Esse sonho, né, de entender melhor como trazer o Dragon Dream para a academia, ele já é antigo, né? Como o Gustavo falou, a gente conversou, nem lembro a primeira vez que a gente conversou, mas tem um tempo, né? 2017, lá atrás a gente já fazia umas reuniões, conversava, e aí juntamos um grupinho, né? Tem até um grupo, tem 2 grupos de WhatsApp, DD na academia,
E aí eu lembro que em 2020 a gente fez um Zoom, né? Fez uma reunião online, já no contexto da pandemia, e estava eu, né, Gustavo, Lisandra, a Cacá, né, Ana Carolina Simas, a Karine, né? Eu acho que eram essas pessoas. E a gente, de áreas diferentes, né, querendo construir alguma coisa juntos, né? O Gustavo, acho que ainda tem um sonho, né, da gente fazer um livro organizado com as experiências, né, de Dragon Dreaming, para trazer essa sistematização mesmo, né? E a gente ir criando referências brasileiras, né, para falar melhor, com mais propriedade sobre a metodologia. E aí, nesse momento dessa reunião que a gente fez em 2020, uma primeira ideia que surgiu era a gente... Então, peraí, vamos ver o que já existe produzido? Vamos mapear isso? E a ideia também é fazer um artigo, né? Era criar um estudo, um levantamento, publicar isso sobre o que já existe, que a gente começou a conversar e falar, tem a tese de fulano, tem o livro de não sei quem, tem um artigo, né? Cada um sabia um pouquinho assim, de coisas que pessoas já tinham feito na academia, trazendo o Dragon Dream. E aí ficou esse sonho de fazer esse levantamento. Eu não esqueci dele, fiquei com ele assim, me cutucando. E aí, esse ano, eu consegui, né, um projeto de pesquisa com um bolsista de iniciação científica para fazer isso, né, fazer esse levantamento. E aí também tivemos aí um grupinho, na verdade, de alunos que se dedicaram para analisar essas produções que já existem no Brasil. E a gente vê o perfil disso, né, entender o campo, quem que está inserido nele, de onde vem, como que está abordando o Dragon Dream. E aí a proposta dessa live é apresentar, né, esse levantamento para encorpar as nossas reflexões, as nossas trocas, né, com relação a isso, né, ao Dragon Dream na academia. Lembrando sempre que isso é algo, assim, como eu posso dizer, eu sinto assim, né, nessa proposta de trazer o Dragon Dream na academia, eu me sinto sempre desafiada, porque se a gente for pensar, o próprio John Croft tem uma certa, né, teve um rompimento com a academia, né? O John chegou a fazer a tese dele, né, de doutor, né, de PhD, e acabou rompendo, né, com a academia nesse momento. Então, tentar trazer o Dragon Dream de volta para a academia é audacioso, né? Mas a gente, sabendo que não estamos sozinhos, né, que já tem um monte de gente fazendo esse trabalho também, eu acho que nos ajuda, nos fortalece, né? Então, estou E aí, compartilhando. Mayumi, Oi, será que vai cair só mesmo? trazendo, você trouxe que é um desafio, né? Porque o John teve essa questão com o doutorado, mas eu acho que a gente está nesse momento de resgatar essa relação, de resgatar esses laços. E aí, tanto a Liz, então a Lisandra Barbuto, ela caminha muito próxima do John, eles estão construindo um livro de referência do Dragon Dream. Eu coloquei um capítulo do Dragon Dream no meu livro, a Mayumi trouxe muito do Dragon Dream no doutorado dela. Então, eu acho que a gente, como até a nova geração, né, os treinadores aqui no Brasil, estão se posicionando muito nesse sentido de poder efetivamente construir esse conhecimento também na academia. E acho que isso vai abrir outras portas. Mariana vai mostrar aí para a gente. Então, que bom que você está com um grupo de alunos engajados aí, Mariana. Não, e esse levantamento está saindo do forno quentinho, porque a gente fez agora, assim, nesse mês de setembro. Eu falei, gente, vamos apresentar isso lá no Confestival, vai dar certo, bora lá. Aí a gente se dividiu e fizemos, né? Mas o Gustavo e a Lisandra fazem parte, né? Especialmente os dois, que aquele formulário lá que a gente criou, lembra? Daquela época lá, para classificar as Claro. produções, foi ele que a gente usou. Então, vamos lá. Esse projeto, então, está sendo coordenado por mim, a gente tem um bolsista, né, o Daniel,
que fez os slides, ajudou bastante também na produção desse material. E a gente, né, também contou com 3 estudantes voluntários, a Iris, a Laís e o Lucas. Então, o que a gente fez? Nós pegamos no Google Acadêmico, porque é uma plataforma, né, uma base bastante ampla para a gente mapear o que existe de produção acadêmica, científica, né? Então, a gente fez a pesquisa no Google Acadêmico, com o descritor Dragon Dream mesmo, né? E aí encontramos, né, vários resultados e fomos trabalhando nesses resultados, coisas repetidas, né, coisas que não eram necessariamente produções acadêmicas, científicas, a gente foi descartando e chegamos a 86 produções já existentes no Brasil. E elas foram publicadas entre 2013 e 2022, sendo elas artigos, capítulos de livros. Enfim, então eu estava falando aqui, né, dando uma apresentada geral aqui da pesquisa, e aí então a gente chegou nesse número, né, 86 produções brasileiras que abordam o Dragon Dream. Entre elas são artigos, capítulos de livros. Aí eu estava falando que, infelizmente, o capítulo do Gustavo, o livro do Gustavo não entrou, porque, né, ainda não estava no Google Acadêmico, e acabou de sair, né? Saiu esse ano, mas quando a gente for publicar isso aqui, certamente vai Exato. estar. Tem outros também, tipo a própria dissertação da Lisandra, não foi mapeada no Google Acadêmico, né? E a gente ficou na dúvida se é produção brasileira ou se não é, mas eu acho que vale a pena sim entrar, né? Quando a gente for oficialmente publicar essa pesquisa. Aqui são, né, resultados preliminares. Porque a produção de uma brasileira lá fora, né, Mayumi, É dela. Mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Vale a pena. Lá. Livros, resumos, né, publicados, apresentados em congressos, teses e TCCs, trabalho de conclusão de curso. E aí a gente excluiu já de primeira vez também os textos que mencionavam apenas uma vez o Dragon Dream, né? Então a gente baixava os textos do Google Acadêmico, dava um Ctrl F, né, um buscar, se aparecia só uma menção, assim, uma vez o Dragon Dream no texto, a gente também acabou descartando porque entendia que era muito superficial, né? Então, o objetivo foi compreender como as tecnologias de gestão colaborativa, em especial o Dragon Dream, têm sido abordadas nas produções acadêmicas no Brasil. Aqui, então, já um pouquinho de dados, né? Como que a gente tem aqui a distribuição em termos de anos dessas publicações. Nós temos aqui né, em 2017, um período maior aqui, 16 produções, mas, né, ainda temos aqui 2021 bastante coisa sendo produzida, 2022, né, ainda estamos aí, né, finalizando o ano, né, então talvez poderia até aumentar esse número aqui. Mas, assim, né, a gente tem um pico que continua mais ou menos alto até 2021. Aqui, o tipo da produção acadêmica, dessas 86 que nós mapeamos, a gente tem aqui um número grande de artigos e dissertações de mestrado. É interessante também perceber isso, né? Que já tem muita gente levando o Dragon Dream para a pós-graduação, trabalhando no mestrado com o Dragon Dream, mesmo que seja, né, uma menção rápida, né? Mas já está aparecendo isso aqui na produção acadêmica do Brasil. Temos também, né, 12 trabalhos de graduação de TCCs que abordam o Dragon Dream. Eu espero engrossar isso em breve, porque tenho alunos aí de graduação interessados em fazer também esse percurso. E os artigos, né? Os artigos também é um resultado interessante porque eles são normalmente produtos, né, de dissertações, de outros trabalhos que depois são transformados em artigos e são publicados.
Desses artigos, eu coloquei aqui também só para uma informação a mais em relação a eles, nós temos 24 em periódicos científicos. Isso quer dizer o quê? Que esses artigos eles foram publicados em revistas, né? Houve um corpo editorial, avaliadores que entenderam que essa temática, que esse artigo ele é interessante ser publicado, né? Então, tem aí um crivo maior, né, acadêmico para chegar a ser publicado. E aí, desses 28 artigos, então, 24 em periódicos e 4 em eventos acadêmicos. Aqui que a gente começa a ver, então, a natureza desses trabalhos, né? Desses 86 trabalhos, 25 vão citar mais de 6 vezes o Dragon Dream. Então, a gente está entendendo, é uma segunda etapa aí da pesquisa, entendendo que essas produções, não só artigos, né, gente? Produções de uma forma geral, que vão realmente tratar do Dragon Dream, que vão falar sobre o Dragon Dream, que podem ser referências interessantes, acadêmicas sobre o Dragon Dream. Nós temos aqui 25. E também, por outro lado, nós temos 24 produções que mencionam apenas uma vez. Como eu falei para vocês, a gente descartou as produções que falavam que, quando a gente deu o procurar, tinha uma vez só o Dragon Dream, mas aqui nesse caso são as produções que tem uma vez o Dragon Dream no texto. E aí tem nas referências também, né, Dragon Dream, mas no texto mencionou apenas uma vez, e é um número aí também de trabalhos que vão mencionar apenas brevemente ali, né, falar que existe e tal. Aqui também é um dado interessante para a gente ver as áreas de conhecimento. Nós temos aqui algumas áreas que vão concentrar um pouco mais essas produções, né? Nós temos a administração, a agroecologia e a educação, como as 3 maiores áreas aí, né, de trabalhos com o Dragon Dream. É claro que depois, né, a gente precisa ver daquelas 25 produções que citaram o Dragon Dream mais de 6 vezes, de onde que elas vêm realmente, né? Mas, enfim, no geral, né, a gente tem essas 3 áreas, mas temos também artes, ciências sociais e design, né, com uma representatividade aqui importante. Depois eu quero saber as áreas de vocês aí, pessoal que está chegando, né? Estou apresentando aqui um levantamento das produções acadêmicas que abordam, ou pelo menos mencionam o Dragon Dream, né, em trabalhos científicos. Administração e desenvolvimento. Então, você tá bem representado. A administração aqui é a área que mais apareceu. E aí vem aqui os tipos de menção ao Dragon Dream no trabalho. E aí a gente vê que realmente, ó, uma boa parte dessas produções formada em relações internacionais, começando na área do cinema, né, e audiovisual. Então entra nas artes, né, se não me engano. Então, dessas 86 produções, apenas, né, muitas delas, uma maioria, comunicação e arte e educação, legal. Administração, agricultura. Desses trabalhos, então, a gente tem uma quantidade aqui maior de trabalhos que apenas mencionam brevemente o Dragon Dream, né? A Amanda é da área de economia, como eu já tinha falado, né? Legal. Aí a gente vai ter também muitos trabalhos que apresentam uma aplicação conjugada da metodologia, que é o Dragon Dream com a pesquisação, como o Gustavo tinha falado, né? A gente viu isso aparecer, né, de uma forma significativa nas produções, ou aplicação conjugada com uma outra metodologia.
Temos aqui 14 produções também, que são aplicações práticas, que vão reportar, que aí também, né, são referências interessantes aqui realmente para nós, que vão reportar como que foi a aplicação do Dragon Dream, né? Temos 7 produções que discutem a aplicação de metodologias participativas de uma forma geral, e aí discute o Dragon Dream junto. Temos aqui 5 produções que também são, eu acredito que é interessante, que vão discutir teoricamente o Dragon Dream, né? Que vão se debruçar no Dragon Dream, falar sobre a teoria e tal. Michele é da área de biologia e nutrição. Legal, Michele. Bom que você tem um campo aí amplo para explorar, né? Que a biologia não está... Acho que não apareceu nenhum trabalho na área, né? 4 trabalhos discutem teoricamente as metodologias participativas e abordam o Dragon Dream, e 10 trabalhos explicam a metodologia do Dragon Dream, se dedicam a explicar essa metodologia. Então, se a gente tem 32 que só mencionam brevemente, a gente também tem aqui, ó, uma parte significativa de trabalhos que todos eles, na minha percepção, né, são interessantes de serem lidos, né, e que podem ser referências interessantes aí para a área de cada um. Aqui são os autores mais frequentes, que acabou aparecendo eu aqui como a autora mais frequente. Gustavo ia aparecer, né, Gustavo? Mas, infelizmente, não apareceu, porque a gente colocou os autores que pelo menos tinham 2 produções, senão não ia caber no gráfico, né? E aí temos aqui esses autores aqui que já escreveram e produziram mais de 2 trabalhos, né? Sobre o Dragon Dream, mencionando o Dragon Dream. A Ana Paula Paes de Paula é a minha orientadora, então ela entrou como coautora aí de muitos artigos, né? Que eu fiz. E aí temos esses outras pessoas aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, eu conheço algumas, mas nem todas essas pessoas, que é interessante também para a gente ir mapeando essa rede, né, do Dragon Dream na academia. Muito legal, Mariana. Também não apareceu a Liz, né? Porque a Liz tem 2 artigos e a dissertação. Pois é, Fiquei aqui no curioso nosso sobre a Ana apareceu Paula. só um. Eu tenho a tabela, tem a planilha, né, com todos os dados, Amanda, te respondendo, e eu posso compartilhar, com certeza, isso. E a Liz apareceu só uma vez, a Lisandra, né, que tem outra Liz aqui, mas não é a ela. Que mostra que talvez livros a gente não tenha pegado tanto. Tem aquele livro de Ecovilas e tem um artigo dela. Verdade. Mas já tem uma rede que eu desconhecia aí, para a gente se aproximar. Legal. É bem interessante também, achei, saber o nome dessas pessoas, né? E aí Você vem conhece a Ana Paula Paes de Paula? Quê? Você conhece a Ana Paula É a Paes minha de Paula? orientadora. Essa é a minha orientadora. Tá. As instituições mais frequentes também, né? Interessante a gente ver de onde que as teses, as dissertações e os TCCs aqui no caso, né? Foram apresentados. A gente tem aqui a URGS, a Federal de Santa Catarina. O Wander respondeu aqui também a área dele, empreendedor social em negócios, impacto social, formação, licenciatura em filosofia, vem do 2º e 3º setor. Legal. Filosofia é um campo aí também para se explorar, né? Reflexões sobre o Dragon Dream. Né? Então, a gente tem a URGS, a Federal de Santa Catarina, a UFV, a UNB, o Sul e Peso, exato. Né? E aqui, então, já puxando o gancho aí que o Greg deu, para as regiões onde os trabalhos, então, foram produzidos, né? A gente tem Sudeste e o Sul, realmente, né? E com um peso maior, porque nesse gráfico anterior aqui, a gente só colocou
as universidades que apareceram mais de 2 vezes, senão não ia caber no gráfico, né? Mas depois, quando a gente somou as universidades do Sudeste, né, elas estão mais significativas, depois do Sul, mas é legal que a gente já tenha uma produção no Nordeste também, no Centro-Oeste. Temos que chegar no Norte também, né, gente? Expandir essa rede. Outro dado que eu achei que é interessante da gente olhar são as referências mais citadas. E aí é algo para a gente refletir também. Desses 86 trabalhos, 22 não citam referências do Dragon Dreaming no final. E 29 vão citar o guia prático do Dragon Dreaming. Que eu fiquei até na dúvida, sabe? Eu fiquei procurando, assim, se alguém souber me explicar melhor quem que foi o autor desse guia prático. Mas eu percebi, a gente viu lá que o pessoal, em geral, cita Marianne Williamson. Eu não a conheço. Eu não a conheço, eu cito Dragon Dreaming. Você cita aqui Dragon Dreaming, tipo Eu assim. nem tinha... Eu não a conheço, eu nem tinha visualizado. Mas você cita o guia prático. Agora já cito a Liz, você, mas no começo o guia prático. A Ana Carolina Simas. Sim. Então eu cito os pesquisadores que estão atuando na área. Aqui também, né, a gente colocou só as referências que mais apareceram, pelo menos 2 vezes, senão não ia caber no gráfico, mas tem lá, né, a Carol Simas, tem você com referência já, Gustavo, então, o artigo seu com a Liz e o John. Aí, então, a gente tem aqui, né, o John com 25 citações, se a gente for somar aqui, né, os vários textos dele. Tem uma ficha técnica ficha técnica 5, Introdução, Tornando Sonhos Realidades, bem citada também, e outras fichas técnicas. Tem pessoas que vão falar só fichas técnicas, não citando uma específica, né? A gente viu 4 produções assim. Tem esse manual do John em inglês, sendo citado também, que eu não o conheço. E tem o e-book, esse e-book também, né, está sendo citado, e ele está disponível, inclusive, né, no site do Dragon Dreaming. Aí, assim, a reflexão que eu trago é que existe aqui, né, uma leitura maior do guia prático do que o próprio John, né, o criador da metodologia, sendo citado 25 vezes e o guia prático 29. Aí tem um texto do Marcel também, né? Que está disponível lá no site, sendo citado aqui 2 vezes. Eu ainda posso trazer uma subjetividade aí, Mayumi, quando claro. você fala isso do 25 e 29, eu sinto que, assim, citar as fact sheets, as fichas de experiência para quem está chegando agora, pode ser complexo na academia, né? Porque elas não estão disponíveis. E aí as pessoas escolhem um link que está disponível. E o guia prático ele está disponível. Fica muito mais simples de ser referenciado e das pessoas que vão julgar o trabalho efetivamente poderem chegar na fonte. Então, eu fico pensando que talvez tenha mais citações do guia prático, porque ele tem mais livre acesso e mais aceito em termos de link mesmo, né? De acesso. Então, é o que as pessoas, me parece, devem estar escolhendo. Sim, sim. A Ana Carolina Simas teve muita resistência quando ela apresentou as referências dela. Ela foi uma das primeiras a defender o doutorado dela com Dragon Dreaming, e quando ela apresentou com fact sheets, com as fichas de experiência. Sim. Então pode ter tido esse verdade. movimento. Esse é um dos desafios, né? De trazer o Dragon Dreaming para a academia, até hoje, né? Apesar da gente já ter aí 86 trabalhos, ainda são as referências, né? Quem citar, então... Eu acho que esse levantamento também vai nos trazendo essa clareza aí que, né, existem realmente cada vez mais a quem se apoiar, né, para falar do Dragon Dreaming nesses espaços acadêmicos. Mas, de toda forma,
isso também evidencia assim, o tanto que a gente está precisando que esse livro do John saia logo, né? Porque é tão importante, né, citar a origem mesmo, né? Mariano Total. Willi. Oi? Total, super importante sair esse livro que eles estão finalizando, né? É. A Suzana Nori está falando aqui, Marianne Williamson é citado dentro do guia, mas ela não é a autora. Pois é. E quem é o autor, gente, finalmente? Perguntando. Tão citado, guia Eu acho que foi prático do um Dragon Dream. grupo, eu acho que foi um grupo citado e não se botaram como autores, era para ser coletivo mesmo, tanto que está em Entendi. várias línguas. Então, quando eu cito como Dragon Dream em vírgula 2014. Aham, ok. Porque a Mas gente tem o ninguém e-book sabe também, quem é né? o autor. Sim. É, legal. Que já é uma subversão, né? De novo aí do Dragon Dream na academia, que a academia tem muito essa coisa da autoria, né? Interessante também. Bom, já caminhando então para o final aqui, para a gente abrir e voltar a conversar, a gente mapeou aqui de uma forma preliminar também as vantagens e as desvantagens do Dragon Dream mais mencionadas nos trabalhos, né? Então, naqueles trabalhos lá que realmente abordavam o Dragon Dream, né? A gente descartou os que abordavam, mencionavam apenas brevemente, e fizemos uma análise rápida. Ainda é uma segunda etapa da pesquisa, né, nos debruçarmos realmente sobre esses trabalhos, mas aí só para, né, trazer um spoiler aí para vocês, né, do que tem se falado mais, né, de vantagens e desvantagens da metodologia. Então, de vantagens, foi possível constatar que o Dragon Dream é uma excelente ferramenta para promover a colaboração de grupo, para gerenciar projetos colaborativos, criar estratégias administrativas que incentivem a participação e promover a realização dos sonhos de maneira coletiva. As desvantagens. O Dragon Dream foi apontado como uma metodologia não eficaz para empresas que apenas se preocupam em aumentar seu lucro de forma mecanizada. Foi apontado que, apesar de ser um gerador de estrutura gerencial, ele pode não ser eficaz por si só, e que necessita de complemento. E, por fim, que pode ser visto como um método confuso e sem sentido para um indivíduo que é inserido de forma descontextualizada. Então, aqui, né, algumas... Eu não acredito que não são nem desvantagens, né? São ponderações, né, das experiências aí que foram reportadas com relação à aplicação do Dragon Dream, muitas vezes em contextos, né, assim, de gestão bem convencional, né? De estruturas convencionais aí de gestão. Mas, assim, como eu disse, né, eu estava junto com uma equipe fazendo esse levantamento, mas dos trabalhos que eu vi, ainda há pouca reflexão mesmo, sabe, sobre a metodologia. A pessoa fala, eu apliquei o Dragon Dream, às vezes fala até na metodologia, como que é e tal, tal, mas quando chega nas considerações, tem pouca reflexão mesmo, assim, do que foi, quais pontos, eu acho que é algo que a gente pode avançar, sabe? Utilizando o pensamento científico, né? Essa pegada assim, mais analítica da academia, né? E esmiuçar onde que pode ser aprimorado, né? No meu próprio processo de aplicação ou na metodologia, enfim, trazer contribuições realmente, né? Então, algumas considerações preliminares da pesquisa. A maioria das produções mapeadas apenas menciona brevemente o Dragon Dream, né, 37%. Apenas 28% das produções são artigos publicados em periódicos científicos, como eu tinha mencionado, né, que passam realmente por um crivo de um corpo editorial, de avaliadores, né? E destes, 7 mencionam mais de 6 vezes o Dragon Dream. Então, tem 7 artigos realmente abordando o Dragon Dream, publicados em periódicos científicos.
Apenas 29% das produções menciona mais de 6 vezes o Dragon Dream, então são produções que realmente abordam, né, o Dragon Dream. Áreas do conhecimento mais frequentes: administração, agroecologia e educação. E a concentração das teses, né, como a gente viu, dissertações e TCCs no Sudeste e no Sul do Brasil. Os próximos passos, então, né, como eu disse, a gente vai aprofundar na leitura das produções que se destacaram, que não mencionam apenas brevemente, que mencionam mais de 6 vezes o Dragon Dream, e isso está dando um total de 24. E aí algumas reflexões, né? Vou deixar agora para a gente conversar, né? E quem chegou depois também, quiser falar um pouco, né? Qual que é o seu interesse nesse tema, Dragon Dream na academia. Mas se a gente enxerga alguma tendência em relação a esses dados, oportunidades, desafios. E é isso, temos aqui também algumas perguntas, né, para reflexão. Qual que é a nossa inspiração em utilizar o Dragon Dream em um trabalho acadêmico? Como que o Dragon Dream pode contribuir para as pesquisas nas nossas áreas de conhecimento? E, por outro lado, como que a metodologia científica pode contribuir para o Dragon Dream? Se vocês já têm alguma experiência né, em trazer o Dragon Dream para a academia, como que foi? Se vocês foram bem recebidos, se tiveram alguma barreira, se já ouviram críticas, quero saber também de vocês aí, ou se é uma vontade, né, de trabalhar, como a Amanda já falou. Vou fazer um comentário aqui em relação à minha visão de quem chegou agora, mas que eu tive na academia, tive no mundo corporativo, então vivi um pouco de vários mundos. Hoje eu sou empreendedor, então trabalho uma pegada cada vez mais integrativa, cada vez mais holística, mas de certa forma fico conectado com dois mundos, né? Com vários mundos, na verdade, né? E o que eu percebo é que, pelo menos para mim, nesse momento, eu estou entendendo como é que funciona o Dragon Dreaming, com o interesse de usar ele na prática dentro de projetos, mas não projetos sociais, dentro de projetos profissionais mesmo, ajudando outras pessoas, ajudando empresas, começar inserindo isso, porque eu acredito muito na filosofia do que eu li até agora, já fiquei apaixonado. E eu sei que vai ter resistência, mas eu quero enfrentar esse processo para que eu possa primeiro viver isso comigo na minha vida e viver isso conforme eu for ajudando outras pessoas também. E eu sinto que é necessário esse caminho, né, onde a gente tem a academia trazendo base, trazendo fundamentação, que ajuda a gente a levar isso para o mundo o mundo das empresas, o mundo ali da prática, né, da execução, e colher resultados aqui para poder retroalimentar a academia, né, e a gente consegue fazer essa dança e consegue ter esse apoio. Então, nossa, estou aqui ainda como um iniciante, né? Estou bem mirim aqui querendo entender, mas eu vejo esse caminho. Então, é super legal vocês estarem trazendo esse trabalho hoje, porque traz sustentação, embora seja ainda um princípio, né, do trabalho aqui no Brasil, ainda começa, porque é poucos trabalhos ainda, mas já tem trabalhos falando, tem trabalhos que, imagina depois, olhando eles por dentro, está pressionando os projetos, isso vai dando base para a gente poder vender a ideia, né, para a gente for levar isso. Então, enfim, então esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Fiquei bem animado com o que eu vi aqui, porque isso aumenta a credibilidade, né, quando a gente vai vender uma ideia. É isso aí, Zé. E pensando, né, nos nossos resultados preliminares, né, tem já trabalho citando esse desafio, né, assim, os dragões da gente levar o Dragon Dreaming para ambientes empresariais, né, para empresas, organizações realmente com fins lucrativos. Então, é legal a gente ter essas experiências sendo relatadas, sendo sistematizadas, né. Gustavo tem um trabalho também, né, já
de aplicação do Dragon Dream em empresas, né, Gustavo? No caso, a gente aplicou em empresas, mas aplicou muito em empresas públicas, também com pessoas como terapeuta, então na trajetória de vida delas, para elas organizarem o próprio processo construtivo delas, e com projetos sociais. Então, o Dragon Dream ele tem uma porta muito aberta, que pode ser utilizado de diversas formas. Isso baseado aí tem essa essência, né, que é importante, que é o crescimento pessoal, o fortalecimento de comunidade e o cuidado com a terra. Mas isso pode se encaixar em muitas lógicas e muitas dinâmicas. Então, tem utilizado muito de diversas formas, tanto nas aulas, como com projetos sociais, como com empresas, como nas terapias, como na minha vida, como em casal. Então, no meu casamento, usar o Dragon Dream assim, fez uma grande diferença. Então, como que a gente pode, né, utilizar a metodologia de diversas formas? E aí fiquei pensando aqui, Mayumi, depois que você apresentou, eu ainda não tinha visto, pessoal. Eu participei da concepção com a Mayumi, a gente, né, eu, Mayumi, Liz, Karine, trocando, e aí Mayumi conseguiu ir para a execução. A gente ficou lá no sonho e planejamento. Então, estamos aqui agora celebrando e aí reconhecendo o que foi feito, né, na nossa espiral. Eu fiquei pensando, eu achei interessante que grande parte das publicações elas aumentaram depois de 2014, eu acho, naquela espiral que você mandou. E foi exatamente quando saiu o guia prático, né? Então, acho que a gente está em algumas espirais, assim, a gente não tinha uma publicação. Então, a Ana Carolina Simas, ela teve muita dificuldade de referenciar, porque ela estava nas fichas de experiência. E aí, depois do guia prático, o que eu acho também engraçado, eu acho que é um ponto interessante para você trazer aí no estudo, né, de que não tem autores no guia prático, e ele está sendo referenciado, e, ao mesmo tempo, muitas publicações vêm aí depois de 2014, né? Então, são saltos que se dão quando a gente tem conhecimento acadêmico que as pessoas podem se respaldar e que elas podem efetivamente referenciar. Então, eu acho que a gente tende a ter um número ou estável, contínuo, ou que esse número aumente a partir do momento que a gente tem mais publicações e mais processos nesse sentido. Fiquei pensando aqui, te ouvindo. E aí, pessoal, quem mais quer colaborar, trazer alguma coisa? Suzana, que bom que você está aí com a gente. Eu fiquei feliz de conseguir participar, ainda que eu cheguei bem atrasada, gente. Mas, então, eu vi essa questão da citação ali do guia como a autoria da Marianne Williamson, né? Até como uma, digamos assim, que um fator que mostra como que a academia ainda não está preparada para entender como que o Dragon Dreaming funciona, né? Então, eu acho que trabalhos como esse de vocês, levando o Dragon Dreaming para a academia, acho que é muito mais do que trazer credibilidade, porque, por exemplo, para mim isso não é o ponto focal, é o oposto, sabe? Assim, tipo, inserir o Dragon Dreaming na academia e aos poucos ir abrindo a cabeça da academia para essa outra forma de se ser e estar no mundo, né? E principalmente de construir conhecimento. Eu acho que o conhecimento é um sonho, né? Então, a construção do conhecimento ela deveria ser sempre colaborativa, e a academia, muitas vezes, passa por cima disso, né? Porque fica o tempo todo focando na questão da autoria, né? E da originalidade do trabalho de quem está criando, quando nós somos perpassados por todas as pessoas que convivem com a gente, que habitam o nosso mundo, né? E o Dragon Dream, acho que é uma porta, né, para mostrar isso. Legal, Suzana. Nossa, eu super concordo, assim. Na verdade, a minha trajetória sempre foi muito de fazer esse caminho, né? De levar o que eu aprendi no Dragon Dream para a academia. Eu lembrei aqui da minha defesa, né, de doutorado, que na minha tese eu abordei o Dragon Dream, e eu saí, assim, me sentindo estranha, porque eu acho, a minha percepção é que as pessoas não me compreenderam.
que a academia acaba sendo esse lugar meio muito mental, né? Então é assim, só pegar e ler aquilo, né? Ler lá, nossa, Círculo dos Sonhos, Pinacari, tipo assim, o que é isso? E o Dragon Dream é muito mais experiência, né? Não adianta ler só o guia prático para falar que você realmente sabe o que é, né? Você precisa passar pela experiência do Dragon Dream para se apropriar da metodologia. Então, eu vejo particularmente como o principal desafio, como realmente fazer as pessoas na academia entenderem o que a gente está falando, né? Por essa via que acaba sendo sempre mental, né? Sempre pela escrita ou pela apresentação do trabalho, né? Eu acho que hoje, assim, fazendo, né, essa reflexão, eu acho que eu devia ter sido um pouco mais ousada na minha defesa, eu deveria ter feito lá um Pinacari, sabe? Devia ter trazido mesmo, assim, para as pessoas verem o que era, né? E a Lisandra, né, eu fiz meu caminho com ela, né, e a gente troca ainda sobre essas questões, e ela mesma me fala, para eu trazer da administração, o que eu posso trazer da academia para o Dragon Dream, porque o que eu tenho feito era muito isso, né, tem sido muito levar o Dragon Dream para a academia, porque eu acho que ele, pelo menos na minha área, ele supre lacunas importantes, né, como eu estava falando no início da nossa conversa, o campo da gestão alternativa, da economia solidária, da gestão colaborativa, na minha percepção, ainda carece assim, de um ferramental, de um conhecimento que realmente propõe como fazer, né? E o Dragon Dream, ele traz isso. Então, eu tenho feito isso, né? De chegar o pessoal da academia e falar, olha, gente, tem isso aqui, ó. Vocês estão falando de autogestão aí, na teoria, e na prática já está assim, né? Já está acontecendo. Mas eu acho que pensar esses dois movimentos, né? Do que também a academia, a minha área, que é da administração, o que essa área pode contribuir, para mim ainda é um ponto aí que eu preciso refletir. E aí eu acho, mas você falou, né, que você podia ter trazido o Pinacari para a sua defesa. Eu acho que a gente fez o melhor que a gente pôde com as ferramentas que a gente tinha até aquele momento. E aí eu acho que a gente pode pensar como que a gente traz o Pinacari agora para as nossas aulas, para o nosso território, sabe? Porque talvez naquele momento você tivesse com uma insegurança. Que na defesa não é qualquer coisa trazer um Pinacari para uma defesa, né? Então, assim, como que a gente traz agora? Então, essa tem sido a minha investigação. No sentido da gente poder... A gente tem dois passos, né? Um é construir mais teoria e o outro é mais prática. E mais prática nesse sentido, muito engraçado, porque tem os professores que são super abertos, gente. Eu estou no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social na Engenharia na UFRJ. Então, uma galera que trabalha com agroecologia, com saneamento ecológico, com MST, com economia solidária. Então, tem muita abertura. Mas dois professores já vieram brincar comigo e falaram, isso parece RPG. Então, como que há uma resistência do mundo acadêmico para isso, né? E aí eu acho que a gente precisa trazer mais vivência, inclusive para os professores. Então, estou aqui tendo esse insight com vocês da importância de eu trazer algum movimento para os professores. A questão é que os professores acabam encastelados em si mesmos. Então, a gente tem tanta demanda de aluno, projeto, banca, qualificação, dar aula, que a gente quase não consegue se encontrar. Então, as pessoas que quer mais conversar, você não consegue ter um tempo para conversar com elas. Mas eu fico pensando nisso que você está trazendo, a importância de trazer, né, a experiência para a academia e a teoria para o Dragon Dream, assim, como que a gente conecta, assim, Paulo Freire, né, Bateson, então, assim, todos os referenciais teóricos, eles já são bases, assim, quando a gente lê eles. Então, como que a gente pode cruzar mais essas informações? E aí, assim, trazendo para quem está aqui com a gente, né, se teve algum interesse nesse tema, Dragon Dream em Academia, eu posso dizer para vocês, eu conheci sobre Paulo Freire com John Croft. Então, vem um australiano e no primeiro momento ele me fala que a referência primária dele era Paulo Freire. Então, Pedagogia do Oprimido é um livro que, assim, em 2 capítulos, é uma grande base para o Dragon Dream. Então, como que a gente pode compreender, né, essas bases metodológicas?
E Lembrando queremos que a ouvir mais área vocês da, também. Quem quiser falar, a área da educação, fala aí, né, como Mayumi. uma das mais importantes aí entre os trabalhos. E vou compartilhar aqui mais uma barreira que eu tenho encontrado, assim, de levar o Dragon Dream para minha área, para escutar até o que vocês pensam em relação a isso, né? Eu já fui questionada do porquê da pertinência de trazer uma metodologia estrangeira lá da Austrália para o Brasil, né? Então, existe esse questionamento também, né? Por que você tem que importar o negócio? Não tem nada aqui que pareça, e na hora de aplicar, as pessoas de outra cultura, como que é esse diálogo, assim, né? Essa adaptação para a cultura brasileira. Queria saber, escutar de vocês aí, o que vocês pensam em relação a isso. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu estou aqui com a expectativa de ver como vai se comportar essa chegada, essa conexão com a academia. Por quê? De 2017 até hoje, eu tento colocar no segundo setor, concordo com a fala da Suzana, parabéns, não é só uma questão de validação acadêmica, né? Não é por aí só, mas também passa por isso, porque o segundo setor e o terceiro setor vão responder melhor se tiver essa validação, então tem esse sentido importante. Eu venho de uma corporação, de uma empresa grande, onde um dos meus trabalhos era colocar novas tecnologias, de gestão em geral, né? Então, vim passando por várias, as últimas que eu mexi já fora dessa organização foi sobre gestão do tempo, né? Pegar as novidades lá do Christian Barbosa com a tríade do tempo, há 2 semanas atrás o TVEP, que é uma metodologia de uma pessoa que se chama Eduardo Chana, que fez aquelas camisas amarelas do Banco do Brasil, e eu estou fazendo essa referência para colocar o seguinte: as barreiras culturais de resistência à gestão, em geral, são enormes, no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor, né? Com relação ao tempo, a gestão do tempo, que são 2 metodologias que eu conheço e tento aplicar, a gente ouve um absurdo da pessoa falando: não, muito bom, muito detalhado, muito bom, mas eu não tenho tempo para aprender isso, não. Então, é uma contradição muito grande, né? Querem aprender gestão do tempo, mas não tem tempo para aprender gestão do tempo. E com relação ao Dragon Dream, né, uma das falas que eu ouvi: olha, é muito bonito, maravilhoso, mas a gente tem que ser pragmático. Então, está aí já implícita a fala da rejeição absoluta, quase, né, muito alta, em termos a planejar primeiro para executar depois. Fechando, eu continuo batendo na tecla, né, e se tiverem contribuições, vocês que são acadêmicos, eu gostaria de receber. Eu tento colocar os ODS na comunidade onde eu atuo, né, na minha cidade principalmente, a partir de comunidades de aprendizagem e comunidades de prática, porque, para mim, a lógica, primeiro você aprende e depois você aplica. Não consigo avançar nada, é falar para paredes, né? Ouvidos moucos, ninguém não reverbera e não avança. Então, a minha expectativa aqui hoje, quando eu vi o título da proposta, né, falei: poxa, vamos ver o que a academia tem lá que eu possa absorver para uma aplicação no segundo setor e no terceiro setor. Era isso. Nossa, Wander, realmente são esses desafios, né? Quando a gente vai para a prática, né? Conectado com o que eu estava trazendo, né? A academia me questionando, mas na prática também a gente vê essas barreiras culturais, né? Acho que tem a ver mesmo com esse imediatismo, né? Tem que ser tudo para ontem, e aí você convida as pessoas a fazerem um processo colaborativo de sonhar, de planejar, né? Isso exige um tempo, exige uma dedicação. Então,
o que eu percebo, assim, é que um argumento que eu uso, tá? Já falando muito da minha prática mesmo, né? Quando as pessoas vêm com essa fala, é que o que eu percebo é que quando a gente gasta tempo planejando, sonhando e planejando, o realizar flui assim, ó, né? Flui muito melhor, porque a gente já conversou, a gente já alinhou, a gente já, né, definiu o que cada um vai fazer, como vai ser. Claro que na hora do fazer as coisas mudam, mas a gente já está alinhado, assim, num nível muito mais profundo para realizar junto as coisas, né? Então, o que eu percebo, meu argumento é esse, sabe? Para fazer com que as pessoas possam parar um pouco e dedicar energia. Porque eu vejo isso também, assim, a nossa cultura não é acostumada mesmo, né, a sonhar e planejar as coisas, né? E a sua outra colocação, agora eu esqueci exatamente. Quanto ao pragmatismo, né? Eu acho que as organizações e as próprias pessoas são mais reativas do que estratégicas, né? De planejar para executar. Então, o argumento que eu ouço, que é o mais contundente ao levar a proposta de Dragon Dream como gestão de projetos, nos dois setores que eu mencionei, é de que não é prático, Sim. que toma muito tempo. Né? E não falam, mas deixam uma percepção, que aí é uma inferência que eu faço, de que é sonho. É claro que é sonho, começa no sonho, mas eles interpretam, isso é sonho, isso é coisa de visionário, isso não tem pragmatismo nenhum, não se aplica, tal. Então, essa passar da perspectiva, na prática que eu estou dizendo, e no convencimento das organizações, né, no levar a compreensão a essas organizações de que sim, é sonho, e que tem a proposta de evoluir de sonho até celebração, né? Mas as pessoas ficam presas na bolha de que é algo visionário, sonhador, e que não tem sentido prático, que toma muito tempo, então que não é uma metodologia aplicável. Eu acho que essa é a resistência mesmo, Wander, trazendo, mas assim, são dois pontos aí, né? Você falou que você veio com né, com esse interesse de saber mais, e aí assim, a gente está aqui falando de Dragon Dream na academia. Acho que seu interesse ele está atrelado a um outro lado da comunicação, que é como inferir na linguagem, inclusive para chegar no segundo e no terceiro setor, porque a gente tem que cuidar na academia e na comunicação, e ambos são comunicação. Então tem prática, tem teoria, e tem também como você comunica para chegar no seu receptor. Então, assim, é gasto de tempo ou é investimento de tempo? Então, tudo isso infere em como que você vai falar com a pessoa. Porque a gente já fala que é gastar um tempo, e aí a gente já está com um verborrágico que a pessoa vai sentir gastando tempo. E acho que é um investimento de tempo no sonho da pessoa para ela poder se conectar com o propósito dela e estar realmente engajada e pertencente. Então, é ir para, assim, nomes que eu não gosto, aquela coisa, né, do team building. Então, construir a equipe. Então, é o processo de fortalecimento da equipe, fortalecimento do sonho, para que as pessoas se engajem na ação. Eu levo um pouco para esse lugar, né, quando eu já atuei com o segundo e terceiro setor, que é de engajamento, pertencimento, construção dessa comunidade, desse grupo, dessa equipe. Mas é um desafio. Eu acho que a gente tem muito desafio de linguagem no Dragon Dream. Fala aí, Outra coisa que me veio assim é que essa parte, né, que a gente realmente precisa de um tempo, né, do grupo estar junto, é a parte da teoria, né, o eixo da teoria do Dragon Dream, que é o sonhar e o planejar. E aí, como que as pessoas da prática, né, que estão no dia a dia lá nas organizações, elas têm essa resistência com a teoria, né, com o pensamento abstrato, com parar e sonhar, planejar, né? E aí o que eu tenho feito, assim, nos últimos projetos, é falar que é capacitação. Te dando aí uma dica. Eu falo, não, vamos fazer um curso, eu chamo de curso, que aí as pessoas já ficam mais tranquilas. Tá. Então vou ficar aqui um dia inteiro, é um curso, é um treinamento, mas aí eu chego depois e falo, gente, mas é prático, né? Nós vamos fazer um projeto, nós vamos, né, aplicar, então tem essas questões de linguagem mesmo, né?
Nós vamos aplicar agora numa escola aqui em Florestal, uma escola pública. E aí está entrando assim, como capacitação de professores. Aí os professores vão, é claro que a gente já prepara um material para eles lerem antes, para eles verem o que que é, mas assim, eles vão já com sem essa ansiedade, assim, né, do fazer, sabendo que elas vão ficar um dia de capacitação. Pode ajudar também aí na sua comunicação. Que acaba sendo, né, gente? É conhecimento, né, que a gente compartilha muito, né? Não só quem está facilitando o processo, mas vai estar todo mundo ali promovendo a inteligência coletiva, né, nesses processos. Ô, Gustavo, eu concordo com você, passa, sim, necessariamente pela comunicação, passa muito pelo que a Mariana colocou, a Suzana também, e ainda que não com tanta importância, mas sendo importante, passa pela validação da academia. E por isso é o meu interesse aqui, né? De que isso, para mim, é uma tendência, tecnologias sociais, no geral, são tendências de metodologias que vão chegar a todos os setores, ponto. A gente discute, eu menciono primeiro, segundo e terceiro setor, e eu chamo a academia de quarto setor, que não integra os outros três com muita facilidade. Eu tenho um amigo que é físico, já é bem idoso, foi exilado e professor da UFMG, e ele viu lá fora que o sucesso dos outros países, ele viveu na Europa durante o regime militar, advém da integração da academia, sociedade e empresa. Essa é a fala dele, é a luta dele, né? E ele não abre mão disso e discute isso, e por isso o meu interesse, considerando todas essas perspectivas da comunicação, da validação acadêmica, de todo esse processo, né? Que para mim é um processo, eu acho que lento devido a essas barreiras que eu citei, que existem na própria sociedade de resistência à gestão. Olha, se já tem lá em quem aplica e em quem vai fazer teoria, com certeza também tem, né? Confundir ou associar muito diretamente com RPG, por exemplo, é um indício, né? É um indício dessas barreiras que precisam ser trabalhadas. Está sendo muito bom ouvir vocês aqui, alguns micro-arras também têm aparecido. Obrigado. Nossa, muitos arrasos aqui também escutando, Wander, que é isso, né? Eu acho que essa discussão das tecnologias sociais é uma possibilidade, né, de integração da prática com a teoria, de trazer o Dragon Dream como uma tecnologia social que vem da prática, mas que pode ser teorizada cada vez mais, né? Eu tenho até lido, eu estou lendo um livro do Renato Dagnino, não sei se vocês conhecem, e ele discute tecnologias sociais, e agora ele está trazendo um conceito de tecnociência solidária. Ele abandona, vou até escrever aqui, quem tiver interesse, solidário. Ele abandona o conceito de tecnologia social e defende, né, a ideia da tecnociência, que é exatamente o pensar científico engajado na prática, comprometido, né, com o conhecimento que se gera, porque é uma das principais críticas da ciência, da academia, é esse isolamento, né? A gente, às vezes, fica lá, como o Gustavo falou, no dia a dia, no batidão de várias coisas, né, acadêmicas que precisa fazer, e a gente vai se desconectando da sociedade, da realidade, e o próprio conhecimento que a gente gera não reverbera, né, por conta disso. Então, é super importante pensar, né, como estreitar realmente esse diálogo, assim. E falando, né, do que você falou também de ser uma tendência, eu tenho percebido isso, assim, como eu disse, eu defendi a minha tese em final de 2016, me saí, assim, achando estranho, apesar de ter sido aprovado, mas, assim, foi meio esquisito, eu achei que eu estava falando outra linguagem, assim, que precisava de um tradutor. Tinha a Cacá, né, Cacá Simas na banca, que pelo menos me ajudou, assim.
Mas, enfim, aí na época, a minha orientadora mesmo, que não é dessa pegada, Dragon Dream, mas ela comprou a briga comigo, assim, na época ela falou, Mariana, calma, às vezes as coisas têm um tempo, as pessoas precisam de um tempo para entender, a academia precisa de tempo para digerir. E aí, realmente, assim, é só agora em 2020 que eu fui publicar um artigo da minha tese falando de Dragon Dream, né? E as pessoas, né, entenderam, aprovaram o artigo, né? E aí, aos poucos, eu acho que também é isso, né? As portas vão se abrindo, as pessoas vão entendendo o que a gente está falando. É isso, gente. Estou com a minha filhinha aqui já, ó. Já chegamos aí no... Estávamos de 10 às 11h30, né? Olá! É. Mas que bom, foi muito bom. Acho que a gente pode ir fechando por aqui, né? Sim. Muito bom estarmos aqui, Mayumi. Que bom que você tocou para frente o estudo. Temos muito a trocar e acho que sim, a Mayumi está fazendo, né, toda uma organização de sistematização aí, mas o estudo e a construção é coletiva, de todos nós. Então, cada um que está aqui, né, poder, da sua forma, ou ir para a prática ou ir para a teoria. E o melhor é depois juntar as duas, que é o que a gente tem tentado fazer agora. E aí, só para a gente fechar, queria convidar, já só para a gente não fechar a gente falando, queria saber se cada um quer falar uma palavra de como está saindo, já que faz parte, né, já que a gente está falando de conectar a teoria com prática, quem quiser escrever como está saindo, em uma palavra, ou falar aqui, só para a gente trazer. Depois quero discutir esse termo de tecnociência solidária com você, Mariana, tem várias percepções aí. A gente atua bastante no campo das tecnologias sociais aqui. Mas nem vou abrir ele aqui, senão a gente entra em 1 hora de discussão. Então, vou botar meu contato aqui também, para quem quiser. Amanda, você pediu aí meu contato, tá? Pode ficar à vontade para a gente conversar. Gente, em uma palavra, como vocês estão saindo? Eu saio animado e conectado. Eu saio energizado. Suzana sai inspirada. Zé inspirado. Gratidão a todos, saio muito animado. Muito obrigado. Maravilha, Dalton. Ayrton sai com um sonho. Amanda sai com um sonho, desculpa. Sai agradecido. Eu saio Bom, confiante. gente. Ai, Dê, linda. Muito É grata, isso. Participem gente. das outras atividades do Confession também. Vamos trocando. Sim. Inclusive, se a gente puder fazer um convite, hoje a 1 vai ter o Manish Jain falando sobre o futuro da educação. Acho que quem está aqui nessa sala pode se interessar bastante. Bom você trazer aí Ayrton. Ayrton está na equipe de organização, então ele sabe de todos os movimentos aí. Maravilha. Eu estou deixando aqui também meu contato no WhatsApp, porque a gente tem um grupo Dragon Dream Academia, né? Quem tiver interesse, tá um grupo paradinho, né? Quietinho, mas vamos botar um fogo nele lá e seguir essa conversa. É isso então, pessoal. Muito grata. Um abraço a todos.